Pois é, gente. Hoje, domingo, estreia a segunda temporada de The Last of Us. Gostei muito da primeira temporada, adaptou muito bem o jogo. Eu acho o jogo melhor, mas a série ainda é muito boa. Agora, eu quero muito ver como que eles vão adaptar esse segundo jogo e mais do que isso, eu quero ver qual vai ser a reação geral da internet a essa segunda temporada, porque pra quem não jogou, esse jogo é muito polêmico. Esse vídeo provavelmente vai ter spoiler, tá? Então fica avisado aqui. Se vai ter ou não, eu vou acabar colocando no título do vídeo. Mas enfim, eu deixo claro aqui a minha posição antes do vídeo começar. Eu adoro esse jogo. Eu sei que muita gente odeia do fundo do coração, mas eu gosto demais. Eu acho um dos melhores jogos de PlayStation 4 dos últimos anos. Tudo bem que PlayStation 4 já tá ultrapassado por causa do PlayStation 5, né? Mas foi um dos melhores jogos do PS4. Ponto. E, cara, esse jogo é um absurdo, velho. A começar com os gráficos. Meu Deus do céu, que gráficos são esses, PlayStation? Não, é sério, é inacreditável. Você olha os cenários, você olha os personagens, você olha em cada micro detalhe do jogo ao decorrer da sua gameplay e também das cutscenes, e elas são perfeitas. O gráfico é perfeito. Você olha aquelas imagens e você vê um ser humano de verdade ali. Não tem, tudo bem, é um negócio feito em computador, então talvez você identifique como um jogo. Mas se eu não conseguisse diferenciar jogo de uma cena real, eu diria que é pessoas reais que estão aqui nesse jogo sendo retratados com cenários reais, com tudo, velho. Esse jogo tem uns gráficos inacreditáveis, os melhores gráficos que eu já vi na minha vida, talvez. Sobre a gameplay, sensacional também. Ela, na verdade, evolui muita coisa da gameplay do primeiro jogo, então o combate fica melhor, fica mais fluido. Você também consegue administrar melhor os seus itens. Então, a gameplay, de fato, é um avanço significativo em relação ao primeiro jogo, que já tinha uma gameplay sensacional. E aqui você também tem a adição de outros fatores, né? Você também tem o fato de você jogar com dois personagens diferentes, cada um vai ter a sua própria característica, não só em relação à história, mas também ao jeito de jogar com o personagem, praticamente. Você também tem novos monstros para derrotar, não só os seres humanos que estão mais em abundância aqui, como também os infectados, porque você tem mais categorias de infectados que não são só as que foram apresentadas no primeiro jogo, e isso eu acho muito legal, até porque se passaram 5 anos na história após o primeiro jogo, então provavelmente os infectados teriam evoluído muito mais do que os que foram apresentados no jogo anterior. Então, é um detalhe que eu acho realmente sensacional. Trilha sonora também muito boa. Tanto é que você joga em alguns momentos com a Ellie, com ela tocando violão, e obviamente é sensacional. Se um jogo tem essa dinâmica aí de tocar algum instrumento, ou então ter uma dinâmica com música, você sabe que a trilha sonora dele vai ser sensacional, e a desse jogo não é exceção. Design de áudio também sensacional. Desde os negócios mais evidentes, tipo você dá um tiro numa pessoa e o som que sai da arma é extremamente realista, como também em detalhes mais simples, como por exemplo, você tem um negócio de metal do seu lado, aí começa a chover, e aí esse negócio de metal começa a fazer um barulho que aconteceria de fato na vida real. Então, é um negócio realmente extremamente caprichado. Agora, vamos falar da história, que esse é o ponto sobre The Last of Us Parte 2. É o ponto que divide todo mundo em relação à experiência que tem com o jogo. Por isso que tanta gente ama e também tanta gente odeia. Porque foram tomadas umas decisões um pouco questionáveis, segundo os fãs. Esse vídeo vai ter spoiler, eu vou dizer o que foi logo. Então, se você nunca jogou o jogo e quer jogar, ou se você não quer ter spoiler da segunda temporada, então sai desse vídeo agora.
Então, spoiler em 3, 2, 1. O Joel morre no início do jogo. Olha que coisa. Ele não só morre, como ele morre para uma desconhecida que ele acabou de confiar. E essa desconhecida simplesmente rende o cara e mata ele com um taco de golfe na cara. E nesse ponto, muita gente já desistiu do jogo. Muita gente pistola dizendo que isso nunca iria acontecer e coisa e tal. Mas calma que esse não é o único detalhe. Porque aí você fica jogando, depois desse evento, o resto do jogo com a Ellie indo atrás de vingança contra essa personagem que matou o Joe. O jogo é todo centrado nessa dinâmica de a Ellie querer vingança. E aí você tá jogando com ela normalmente, tem uns negócios de a Dina tá grávida, ela tá com a Ellie, é uma situação de muito perigo, o Tommy também quer vingança, aí tem um outro amigo asiático delas que também aparece do nada, e isso daí é até metade do jogo, porque quando passa da metade, o que é que o jogo te oferece? Você tem que jogar com a desgramenta que matou o seu personagem favorito, que era o Joel. Ai, 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 Naughty Dog. Aí você já começa a atrair o hate pra cima de você, hein? Nossa senhora, que decisão questionável. E aí você passa praticamente o resto do jogo jogando com essa personagem que você odeia. Tá, o resto do jogo não, mas até perto do finalzinho do jogo você tá jogando com a Abby, com uma narrativa própria, ela querendo ser mais uma personagem mais humana, que é uma narrativa muito interessante, inclusive. E também tem toda a questão dos Serafitas, da rivalidade com a WLF, tem o Lev que aparece lá também, enfim. E aí, você chega num ponto em que a história da Ellie e da Abby meio que se conectam, porque as duas narrativas acontecem meio que em paralelo. E aí, quando elas se conectam, que é lá perto do final do jogo, o que que o jogo faz? Você jogar com a Abby para tentar matar a Ellie. Nossa senhora, nossa senhora. Eu tô dando muita risada aqui, gente, porque é tanta ousadia num jogo só, velho. Nossa senhora. E aí o que acontece? A Ellie não consegue matar a Abby, você não mata a Ellie, mas enfim, vocês seguem caminhos diferentes com os dois personagens. Só que a Ellie ainda quer vingança. Aí ela vai atrás da vingança dela para tentar matar a Abby. E aí, quando é no finalzinho do jogo, ela vai conseguir a sua vingança. Você fica o jogo inteiro jogando e você vai lá pra matar a Abby, você tá quase, e aí tem um flashback, ela pensando, não, não vou fazer isso não. Aí ela desiste da vingança. Ou seja, tudo aquilo que você passou ao longo do jogo, de ter que jogar com uma personagem que você odeia. Pera aí, gente. Bom, gente, desculpa a interrupção, a minha avó tava me ligando, então fazer o quê? Aí, continuando, você passa por todo aquele negócio de jogar com a personagem que você odeia, de ver o seu personagem queridíssimo do coração morrer, passar 40 horas praticamente de puro sofrimento, porque esse jogo é sofrido pra jogar, não é um jogo divertido, tá? É um jogo que você sofre pra jogar. E aí você chega no final, você finalmente vai ter a sua vingança, e aí você não consegue. Cara, isso daí dá uma raiva generalizada em quem tá jogando. E eu entendo, tá, gente? Se você não gosta do jogo por causa de todas essas decisões, eu entendo completamente. Isso daí é de fato um ame ou odeie. Mas eu não consigo odiar porque, na minha opinião, essa narrativa e a forma como ela foi construída foi extremamente bem feita. Ah, mas o Joe não morreria para uma aleatória que ele acabou de conhecer. Sim, mas no primeiro jogo tem um detalhe que eu acho muito bom e que serviria como uma justificativa para mim do porquê ele morrer nesse jogo.
Porque, não sei se vocês lembram, mas ele quase morreu empalado no primeiro jogo por um vergalhão por descuido dele, tá, gente? Que ele tava lutando contra o cara, aí ele acabou meio que se descuidando, se jogou do alto de um não sei o que, acho que era um shopping, não lembro exatamente. E aí ele acabou sendo empalado por um vergalhão por um detalhezinho de nada. E ele só não morreu porque a Ellie tava lá e ela acabou tomando conta dele. Ou seja, por mais que o Joe sim seja um cara imparável, um cara que é uma máquina de matar, que consegue sobreviver a qualquer coisa, ele ainda é um ser humano. E como qualquer ser humano, ele está sujeito a erros, por mais bestas que possam ser. Ou vai dizer que você é realmente a melhor pessoa do mundo, imparável, e você nunca acabou cometendo um erro, mesmo que seja muito besta. Isso acontece com qualquer pessoa. Vou dar um outro exemplo, por exemplo. Oh, que coisa, que redundância. Um exemplo aqui. Eu sou muito bom em matemática. É uma área que eu realmente sou apaixonado. Eu estou seguindo a carreira de computação. Eu estou cursando ciência da computação aqui na minha cidade. E eu realmente adoro matemática. Eu sou muito bom. Eu consigo ter uma facilidade muito grande de resolver questões de matemática. Eu estou em cálculo 2. A primeira prova que eu tirei 10. Cálculo 1 eu fechei com média 10. Então eu sou realmente muito bom em matemática. Mas eu não sou perfeito. Tanto é que no Enem que eu fiz, que era o de 2023, era muito fácil o Enem de 2023 em matemática. Mas eu errei muita leseira. E eu reconheço que eu errei muita leseira, porque apesar de eu ser muito bom, eu estou sujeito a erros e eu reconheço isso. Então, pro Joe seria a mesma coisa, por mais que ele seja realmente um sobrevivente feroz. Esse micro descuido dele acabou influenciando na morte dele, sim. E além de que, vale lembrar também, ele meio que amoleceu do primeiro para o segundo jogo, justamente por causa da Ellie, que ele se abriu mais, ele queria ser uma pessoa mais amorosa, queria deixar de lado toda aquela matança na vida dele, queria só sobreviver e ficar ao lado das pessoas que ele ama. E aí, por causa desse detalhe, ele também acabou meio que se dando mal. Então, isso pra mim acaba sendo uma desculpa até que convincente pra mim do porquê que ele ter morrido. Eu gostaria que ele continuasse avançando mais como personagem, que ele aparecesse mais aqui na história. Sim, mas eu não vou dizer que eu odiei esse negócio não. E além de que eu gosto de quando uma história tem uma continuação, ele pode criar uma história nova à vontade, mas eu gosto muito quando ele continua com a repercussão do que aconteceu antes. Porque esse jogo, sim, na história dele, ele repercute o que aconteceu no primeiro jogo. Porque ele matou um personagem que ele não deveria, e aí essa morte acabou acontecendo por causa da morte desse personagem que você nem se importou no primeiro jogo, mas que influenciou nessa perda trágica. E esse jogo também é muito sobre esse negócio da vingança e da perda. E você vê como a vingança realmente não vale a pena. Eu sei que é um clichê aquele negócio do a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Chaves já ensinou isso há muito tempo, mas o negócio é que a forma como esse jogo apresenta isso é um grande diferencial. Porque você vê que a Abby e a Ellie, que são as duas protagonistas do jogo, elas seguem nessa história de vingança, deixam tudo de lado atrás dessa vingança e só aconteceu de desgraça atrás de desgraça para essas duas por causa desse bagulho da vingança. Tanto é que você termina o jogo, você vê que as duas não tem mais nada praticamente. Elas perderam tudo que elas tinham na vida por causa desse ciclo de vingança. Então, ódio só atrai ódio. E isso é péssimo para a sociedade no geral, não só para si próprio. Então, é com essa mensagem
que eu termino esse vídeo dando a The Last of Us Part 2 uma nota 10. Muito sincero, velho. Muito sincero. The Last of Us Part 2 é um jogo tão perfeito quanto o primeiro. Eu ainda prefiro o primeiro por causa de um detalhe que ele é mais divertido. Ele também te aquece mais o coração. É um abraço apertado pra você. Esse segundo é muito difícil de jogar. Nossa, você fica querendo parar o tempo inteiro porque você não tá se divertindo, apesar de que o jogo tá excelente. Mas é um pouco difícil sim jogar The Last of Us Part 2. Ufa, terminei esse vídeo e agora estou ansioso para a segunda temporada que estreia hoje. É isso, pessoal. Até a próxima e tchau!